primeira leitura do profeta Isaías, ele fala assim: nações minhas, nações minhas, ouve-me, povo distante, prestai atenção. O Senhor chama-me antes de eu nascer. O que é que ele está dizendo assim? Por que é que ele está dizendo assim? Porque o Senhor Jesus nos chama antes mesmo de a gente nascer. Por isso que ele fala: ouve-me, povo distante do reino dos céus. Povo mesmo católico, mesmo batizado, está distante do reino dos céus. Porque acha, é porque é católico já é batizado, já recebeu o crisma, já recebeu o sacramento da primeira comunhão, já recebeu o sacramento de casado e pode levar uma vida desregrada de qualquer jeito. Não. Preste atenção, povo distante. Voltai para Jesus. E quanto é tempo? Ele está convidando, nos chamando a voltar o que a gente foi chamado. Para anunciar, proclamar e rezar um pelos outros. Um pelos outros. Por quê? Porque nós somos todos fragilizados na fé. Nós somos carne e osso. Nós somos fragilizados, nós temos nossas fraquezas. Mas quando a união se une, se torna forte. Vocês podem observar uma formiga. Uma formiga vir untar você, você pega ela e mata. Mas se vir várias, já fica difícil você conseguir matar tudo ao mesmo tempo. Destruir. Veja que uma formiga uma colmeia de abelha também é a mesma coisa. Uma abelha só, se vir untar você e a te picar, você mata ela. Mas se vir várias, você já não aguenta, você já corre, você já não suporta. A mesma coisa somos nós cristãos. Um só não tem como o demônio, digamos assim, ter tanto medo. Por exemplo, eu estou aqui na comunidade, só eu rezo. Claro que tem uma bênção para mim, mas nunca é que nem a comunidade, a maioria da comunidade rezando ao mesmo tempo. Nunca é. Quando eu rezo o texto sozinho, ele não tem o mesmo poder de quando eu rezo com várias pessoas. Isso significa que a união é mais força, destrói o inimigo. Então, a comunidade, nossa comunidade precisa disso, de união. De união. Apesar que a gente ainda vê reixa, desunião dentro da própria igreja, tipo umas vinganças um contra o outro. Não, gente, isso não pode acontecer. Nós não estamos sendo de Cristo. É preciso união. É claro, com nossas fraquezas, com nossa fragilidade, um respeitando o outro, com os limites. Hoje também está faltando comunicação dentro das igrejas, diálogo. Porque se um desconcordar algo, aí pronto. Aí todo mundo já começa a tratar mal, tratar diferente aquela pessoa. Não, gente, não é assim não. Comunidade que se reúne em diálogo com opiniões. Não é um só que deve decidir, não. É a comunidade. Sentar, conversar. Se alguém falou alguma coisa que me feriu, que me doeu,
Eu tenho que refletir se eu estou certo ou errado ali. E chegar à conclusão, uma prova concreta para falar para aquelas pessoas. Se eu tiver certo, dizer, gente, eu estou certo assim, assim, assim. E tentar provar para essas pessoas, a comunidade. Só que também, se a gente tiver, a gente tem que analisar, pensar e refletir e analisar a escritura e os 10 mandamentos para ver se a gente tiver errado, a gente também aceitar aquele termo e não ficar com indiferença, com raiva daquelas pessoas, da comunidade. Porque hoje, tipo assim, as pessoas vão dialogar na comunidade, aí tem uma opinião diferente, ou seja, vamos fazer por aqui. O que é que tem que acontecer? Aquela comunidade aquelas pessoas da comunidade reunidas naquele momento, deve pegar os evangelhos, se não tiver uma clareza melhor, e analisar aquele caso em cima do evangelho, em cima dos 10 mandamentos e em cima da vida de Cristo. Se aquela opinião vai servir para a evangelização, a gente pode apoiar. Mas se também não servir, vai de alguma maneira afastar pessoas, a gente também deve falar. Dessa maneira acontece isso, isso e isso. Mas com amor, com diálogo, sem maltratar um ao outro quero dizer assim, sem palavrão, sem se alterar. Então, a comunidade unida. É preciso ter uma comunidade unida. Só que hoje, infelizmente, a gente vê que não tá tendo mais união. Tanto é que as comunidades não estão crescendo. E a tendência era para crescer. Não era diminuir, era crescer. Porque o amor de Cristo, ele não diminui, ele cresce. Só que está diminuindo por quê? Porque as pessoas não querem. Simplesmente um quer mandar e desmandar na igreja. Porque é diferente, porque isso e aquilo não. As pessoas de frente à igreja têm que entender que está ali de frente para servir, não ser autoridade. Porque as pessoas que muitas das vezes as pessoas de frente à igreja quer ser um delegado, quer ser um juiz, não em termos do mundo, mas ali no meio daquelas pessoas, da comunidade, não. Quem é diferente tem que entender que está ali para servir. Jesus veio para servir, não foi para ser servido. Ele deixou isso muito claro. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por todos. Então Jesus estava falando que veio no mundo para servir, não para ser servido. E quem quer seguir Jesus Cristo, quem quer seguir Deus, é isso aí também. Não pode dizer, eu vim, estou aqui de frente à igreja, você me sirva, você faça isso e tem que ser por aqui. Não. Você não é Jesus, você não é Deus. Você simplesmente está ali para servir a comunidade. Então, enquanto a comunidade não entender isso, ela não cresce. Por quê? Porque falta diálogo, união. Falta voltar ao caminho que está distante. Tem que voltar ao caminho de Deus. Quando a gente está na comunidade que não cresce, é porque está no caminho distante, está diferente. Não estamos no caminho da santidade de maneira nenhuma, porque é preciso. Como é que eu estou no caminho da santidade e converto ninguém, gente? Não tem como, não tem condição. Não estou ocupando todos da comunidade, tem como você converter todos, mas tem que converter a maioria das pessoas, a maior parte. Só que a gente não está convertendo, por quê? É errado com as pessoas? Não. Nós estamos evangelizando errado. Tem que ver a evangelização como é que está. Tem que analisar e refletir para mudar o contexto da evangelização. Para que chame as pessoas, convide as pessoas. Para a comunidade crescer cada vez mais. E não diminuir, como está acontecendo hoje em dia.